Oi, pessoal. Vou contar um caso para vocês. Na década de 1950, um tratorista, morador de Sarandi, no Rio Grande do Sul, chamado Arthur Berlet, experienciou uma situação incrível. Ele desapareceu por longos 8 dias, período em que diz ter sido abduzido e levado diretamente para um outro planeta chamado Arca. Na noite do dia 14 de maio de 1958, Berlet regressava de uma viagem que havia feito ao interior do estado, quando, às 19 horas, ao passar pela fazenda do Dr. Dionísio Peretti, ele viu uma luz estranha no mato à beira da estrada, a uns 200 metros de onde ele se encontrava. Vencido pela curiosidade, Arthur Berlet atravessou a cerca de arame para ver o que era aquela luz tão intensa e esquisita. Quando chegou a mais ou menos uns 3 metros do foco, ele constatou que a claridade opaca provinha de um enorme objeto circular que tinha mais ou menos uns 30 metros de diâmetro. A forma desse objeto lembrava 2 bandejas viradas uma contra a outra. Arthur ficou receoso e até pensou em fugir, mas como a curiosidade matou o gato, ele decidiu se aproximar daquela luz que brilhava insistentemente. Foi então que, de repente, o cenário se tornou semelhante a um de um filme de terror. Apareceram vultos em torno do tratorista, mas ele nem teve tanto tempo assim para processar tudo o que se passava à sua volta, pois logo ele foi atingido por um forte raio de luz que o fez perder os sentidos. Quando retornou dessa espécie de, entre aspas, um estado de coma, Arthur se encontrava preso a um tipo de leito, uma cama de hospital. Nesse momento, ele conta ter percebido que algumas pessoas se movimentavam em torno do local onde ele estava, mas ignoravam sua presença, quase que por completo. Porém, curiosamente, elas eram mais altas do que as pessoas da Terra, possuíam a pele clara e o cabelo cor de palha. Procurei dirigir-me a elas em diversos idiomas. Umas me olharam indiferentes, outras sequer olhavam, disse Berlet. Certo tempo depois, ele foi desamarrado e levado por 2 indivíduos que o conduziram até outro compartimento, onde o vestiram com uma capa comprida. É claro que durante todo esse processo ele diz ter sido amparado, pois estava se sentindo muito fraco ainda. Após vesti-lo, os indivíduos o levaram para a porta de saída. E eis que, para a surpresa de Berlet, a nave que o havia abduzido estava pousada em solo firme e numa cidade para lá de estranha. De acordo com o site Game Vício, no instante da saída do disco, Arthur sofreu um intenso mal-estar. Tive a impressão de que havia perdido metade de meu peso e, ao mesmo tempo, de que meus ombros haviam aumentado de volume. Apoiando-se no que poderíamos chamar de guardas, Berlet caminhou a pé por uma rua estreita, com altos edifícios de cores variadas e brilhantes. Em um dado momento, eles entraram em um dos prédios dessa rua, local este no qual o tratorista pôde finalmente se alimentar. Ele comeu o que nós aqui na Terra conhecemos como carne e pão. Terminada esta parte essencial para nós, humanos, Berlet foi levado a um outro local novamente. Tratava-se de uma sala onde muitas pessoas estavam reunidas. Elas até tentaram estabelecer um diálogo com Arthur Berlet, mas todo o esforço foi em vão, já que parecia não haver compreensão mútua. Berlet falou em português, espanhol, italiano e alemão. Quando estava pronunciando palavras em alemão, veio uma grata surpresa. Alguém o compreendia. Terminada a reunião, esse indivíduo o levou a um outro edifício, no qual Berlet pôde tomar banho, vestir novos trajes e interagir com outras pessoas que conversavam animadamente em um outro cômodo. Só que quando Arthur entrou nesse lugar, todo mundo parou o que estava fazendo e olhou para ele em um verdadeiro momento de tensão. Dali em diante, Arthur passou a ser acompanhado por um indivíduo chamado Akork, que serviu como uma espécie de guia para o terráqueo, no planeta Akart. Em todos os lugares pelos quais passavam, Akork se dedicava a responder pacientemente às perguntas feitas por Berlet. Naquela ocasião, Akork esclareceu que o planeta Akart estava a 62 milhões de quilômetros da Terra. Ele disse ainda que aquele mundo estranho não tinha satélites naturais.
mas possuía 2 enormes plataformas espaciais girando à sua volta. O pior de tudo é o clima, que é sempre frio. Em relação ao funcionamento das cidades, vale a pena a gente lembrar um pouco do desenho Os Jetsons, já que os meios de locomoção em Akart são aéreos, ou seja, os carros voam e, portanto, as ruas são feitas exclusivamente para pedestres. Inclusive, à noite, as ruas nesse planeta não necessitam de iluminação, já que as paredes das construções resplandecem. Sobre a parte do transporte, existem naves pequenas com capacidade para carregar até 10 passageiros. Os motores dessas supermáquinas são movidos por uma fonte que hoje sabemos aqui na Terra que é extremamente importante e que não agride o meio ambiente, a energia solar. Porém, na época em que o tratorista publicou seus relatos, as pessoas não tinham conhecimento sobre esse tipo de energia. E pensa em um planeta onde o tempo passa numa velocidade peculiar. Em Akart, um ano equivaleria a 676 dias terrenos, e um dia seria o mesmo que 46 horas aqui na Terra. Ave Maria, que dia longo. Não aguento isso não. Agora, mas por que esses extraterrestres estariam de olho na Terra? Bem, segundo relata Arthur Berlet, o grande problema de Akart é a superpopulação. Mas ele garante que os ETs não invadiriam o nosso planeta à força, pois eles possuem alto senso humanitário, são muito evoluídos e bons. Segundo os habitantes de Akart, quem destruiria a Terra seríamos nós mesmos, os terráqueos, por meio de armas atômicas. E aí, depois que tudo estivesse destruído, os carinhas lá de Akart ocupariam o nosso planeta, que estaria totalmente destroçado a essa altura. No entanto, a radioatividade não seria um problema para eles, pois seus aparelhos poderiam, em poucos minutos, transformar o veneno atômico em fertilizantes para o solo, para a vegetação e seres vivos. E é aí que a história fica parecendo coisa mesmo de filme. As armas dos habitantes de Akart são apenas 2: desintegradores e neutralizadores solares. Esses últimos também empregados na medicina e na lavoura. Agora, qual seria o sistema de governo vigente em Akart? Isso nem mesmo Berlet soube responder com exatidão. Ele apenas assegurou que lá não havia moedas em circulação, ou seja, era como se o mundo fosse um único país, de certa forma. Na principal cidade de Akart existiam 90 milhões de habitantes. Mas as condições de vida das pessoas aparentemente seriam boas, já que os indivíduos trabalhavam para a coletividade e possuíam um padrão de vida elevado. Só que, uma hora, Arthur Berlet teria que voltar dessa viagem, não? E ao contrário da ida, na qual ele fez todo o trajeto em estado de inconsciência, quando ele retornou à Terra, o tratorista disse que estava bastante ligado em tudo o que estava acontecendo. Ele foi acompanhado por Arkok durante o trajeto interplanetário. A nave o deixou a 5 quilômetros de Sarandi. Após se despedir de Arkok, Arthur Berlet caminhou lentamente sem voltar para trás, conforme foi recomendado por Arkok. Ele olhou na esperança de ver a decolagem da aeronave, mas só se deparou com escuridão. Tudo sumiu repentinamente e, seguindo as orientações de Arkok, Berlet foi a pé lentamente até chegar em sua casa. Depois dessa forte experiência, ele levou um tempo para conseguir se recuperar completamente de todo o desgaste energético causado pela viagem e reordenar as suas ideias. Foram 8 dias nesse processo. Toda essa viagem de Berlet foi parar em um livro publicado por ele mesmo chamado Da Utopia à Realidade, Viagem Real a um Outro Planeta. Passados vários anos do suposto episódio, essa história continua surpreendendo muita gente. E, em um dado momento, ele cita, por exemplo, uma espécie de aparelho de comunicação misterioso que seria semelhante a um celular capaz de realizar videochamadas. Sentei-me na cadeira indicada por ele, permanecendo atento apenas aos seus movimentos. Daí, dirigiu-se ele a uma mesa sobre a qual havia um aparelho parecido com um rádio.
Um pouco acima da parede havia um vidro de uns 30 por 30 centímetros, cor de palha. Ele apertou um botão, ouvia-se um zunido e, esperando um pouco, tamborilou com os dedos na mesa. De repente, apareceu um rosto de mulher no vidro. Eu pensei comigo, é uma televisão. Mas para o cúmulo dos cúmulos, a mulher falava sorridente e a Cork, extraterrestre, lhe respondia sorrindo também. Eu pensei, eu estou perdido. Meu bom amigo enlouqueceu, escreveu Berlet. Outra coisa surpreendente foi a visão que Berlet teve da Terra vista do espaço. Ele disse ter conseguido descrevê-la de forma semelhante ao que o astronauta Yuri Gagarin viu quando foi ao espaço. Só que Berlet publicou o livro anos antes do cosmonauta russo ter viajado pelo espaço no ano de 1961. Eu me coloquei e olhei. Quase larguei um grito. Não é possível. A Terra, a América do Sul. Eu via nitidamente os mares e o continente sul e a parte do centro-americano. Eu olhei por vários minutos, pasmado. Parei de olhar para perguntar: como é tão claro e visível ali sobre a América e o resto do globo é escuro? A Cork deu uma gargalhada que me desconcertou. Me desconcertou um pouco e respondeu: como é que quer que seja tudo claro? Não sabe que quando uma parte é dia, na outra é noite? Descreveu Berlet. Essa é mais uma história que alimenta os fanáticos por ufologia e teóricos da conspiração. Se a viagem foi de fato verdade, Berlet não conseguiu provar o que disse cientificamente. No entanto, ele defendeu seu ponto de vista até o último dia de sua vida, sem alterar uma vírgula sequer, mesmo tendo sido chamado de louco e morrido pobre. Gente, de louco, todo mundo tem um pouco, né?